Olá, você que é espírita, eu queria te convidar para conhecer a Casa AME. Nós somos um centro espírita, estamos sediados em Balneário Camboriú, no bairro dos Municípios, na rua Chapecó, número 115. E eu queria te convidar para fazer uma reflexão sobre a nossa forma de atuar, como que funciona a nossa casa, para que você possa ter um entendimento do nosso regimento, entender de como que funciona. A primeira pergunta é, a Casa AME é um centro espírita? Sim, nós somos um centro espírita, estamos fundamentados nas obras de Allan Kardec. Nós estudamos e ensinamos, se é assim que podemos dizer, né? Nós compartilhamos o conhecimento com todos os nossos frequentadores e estamos fundamentados nas obras de Kardec e nas obras complementares, né? Com toda a obra complementar da própria doutrina. Tá, mas o que tem de diferente então? Nós temos um entendimento ou uma forma de aplicar as mesmas leis, as mesmas regras, né, tudo aquilo que Kardec nos ensinou, um pouquinho diferente do que a maioria dos centros espíritas aplica. A primeira grande questão que nós trazemos aqui é sobre os nossos trabalhos públicos. Isso mesmo, as nossas atividades são públicas. Qual o fundamento disso? Nós nos baseamos em dois caras bem importantes para a nossa doutrina e que faziam suas atividades públicas. O primeiro dos caras é Allan Kardec, né? Todas as reuniões que Kardec frequentava, graças às reuniões públicas, é que hoje nós estamos aqui em espíritas. Né? Kardec frequentava as reuniões públicas, e lógico que no começo eram reuniões muito mais voltadas para a diversão, para a questão social, na época em Paris. Mas que depois, na sociedade espírita parisiense, as reuniões públicas continuaram. Kardec continuava convidando as pessoas para que as pessoas pudessem conhecer a doutrina. Afinal de contas, como é que a nossa doutrina vai crescer se nós nos enclausurarmos, né, dentro dos nossos centros, colocarmos um monte de regras para que as pessoas tenham a maior dificuldade do mundo de conhecer a nossa doutrina e de tudo aquilo que o Consolador traz para nós, né, como que isso vai funcionar, como é que nós vamos crescer, como é que nós vamos colocar a luz sobre todos, né, como é que nós vamos colocar a candeia no candeeiro, lembra da passagem do Evangelho? Então, o primeiro fundamento é Kardec. E o segundo fundamento é Chico Xavier, talvez o maior espírita de todos os espíritas, né? O Chico fazia as suas reuniões públicas. Quando você ia até a casa do Chico, você tinha muitas cadeiras ali na frente de pessoas que vinham para conhecer o trabalho, de mães que vinham para receber suas cartas, e ali aconteciam todas as reuniões mediúnicas, ali aconteciam todas as reuniões de psicografia, e tudo isso era público. Isso não era escondido das pessoas, e o objetivo principal talvez fosse, né, que as pessoas tivessem contato com a doutrina, que as pessoas tivessem suas dores acalentadas, e que não fosse tão difícil conversar com alguém, que não fosse tão difícil ter acesso às pessoas, e que as regras da casa espírita não fossem regras que tornassem a casa espírita uma casa fria. Né? A nossa casa tem que ser uma casa calorosa, amorosa, uma casa que acolhe, que recebe. Então, esse é o nosso fundamento para poder fazer as reuniões públicas. E alto lá, não existe absolutamente nada na doutrina que diga que está escrito que as reuniões precisam ser privadas, que as reuniões precisam ser escondidas em salinhas, né? E somente os espíritas de 5 estrelas nos ombros é que podem participar dessas reuniões. Isso não existe na nossa doutrina. Né? É lógico que eu estou falando de uma forma aqui mais extravagante, mas é para ajudar a gente a refletir sobre isso. Mas as reuniões mediúnicas também são públicas. Sim, as nossas reuniões mediúnicas são públicas. Nós funcionamos num grande galpão, todas as pessoas, aproximadamente 100, 150 pessoas, participam da nossa reunião mediúnica, todos ali podem ser atendidos, todos ali podem, inclusive, se manifestar. Isso é muito comum, que pessoas que tenham mediunidade apresentem a sua mediunidade ou que sintam, né, as condições ali dos primeiros contatos mediúnicos, né, das primeiras revelações mediúnicas para o médium, e é muito comum que a gente absorva esse médium, que a gente traga ele, que a gente atenda ele, que a gente faça a orientação e que a gente direcione para o nosso grupo de desenvolvimento mediúnico. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o grande ponto é, a reunião mediúnica pública, ela não fica um pouco mais conturbada, ela fica um pouco mais conturbada em termos de energia. Por isso nós precisamos de médiuns experientes, de médiuns que tenham mais controle, de médiuns que são médiuns estudiosos. Mas o fato do médium estudar, o fato do médium se desenvolver, não
não significa que ele deva guardar isso para si. Né? A sua mediunidade é um instrumento de caridade. A mediunidade com Jesus, ela deve ser utilizada em favor do próximo. E aí nós não escondemos isso dentro de salas, nós tornamos isso público, para que as pessoas tenham contato com a espiritualidade. Afinal de contas, nessa evolução que nós teremos no nosso mundo, cada vez mais, quando nós estudamos as evoluções dos mundos dentro da doutrina espírita, nós vamos aprender que cada vez mais nós teremos menos físico e nós teremos mais espiritual, e nós teremos mais contato e mais interação com a espiritualidade. Isso significa que do mundo regenerado para frente, a gente vai ter um volume muito maior de médiuns aqui no nosso planeta. E o que nós vamos fazer com essa galera toda se ninguém souber usar a mediunidade? Se ninguém souber, por exemplo, como é que funciona, como é que eu trato, como é que eu equilibro, como é que eu disciplino isso? Nós precisamos que as pessoas tenham contato com o espiritual. E que o espiritual já não seja mais o sobrenatural. Sobrenatural, gente, é alguma coisa que está acima do natural, acima da natureza, acima daquilo que é o cotidiano de todo mundo. E não pode mais ser dessa forma. Cada vez mais nós teremos mais médiuns. Vocês já repararam isso? Que a quantidade de médiuns não parou? Se os médiuns continuam reencarnando, né, ou seus espíritos continuam reencarnando com mediunidade, por que cessar a orientação sobre a mediunidade dentro das casas espíritas? Não, ao contrário, nós precisamos absorver, nós precisamos trazer essa galera toda e orientar como fazer com a mediunidade, como disciplinar, o que você precisa cuidar, a sua reforma íntima que você precisa fazer, o cuidado com a moralidade, né, das suas atitudes e tudo mais. Então, o caminho é inverso, o caminho é de abrir, de tornar público, de trazer as pessoas para que as pessoas possam conhecer o fator mediúnico, porque isso vai ser mais um dos sentidos. Nós temos 5, né? A grande maioria já consegue perceber o sexto, né? E esse sexto sentido, ele se tornará padrão. Todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, terá uma mediunidade mais aflorada, mais presente em suas vidas, uma interação com o espiritual mais presente em suas vidas. E elas precisam aprender a lidar com isso. Então, nada de tornar escondido, vamos tornar tudo isso público, e aí os médiuns precisam ser realmente mais disciplinados para poder segurar toda a energia do trabalho. Mas acredite, todo o público se comporta muito bem, ajuda muito, permanece em oração, em silêncio, concentrado, né? Eventualmente um ou outro precisa de um atendimento, mas todo mundo se ajudando, todo mundo em prol da caridade de fazer ajuda para aqueles que mais precisam ali, né? Então, por isso, os nossos trabalhos são públicos. E o encontro mediúnico, né, ele não foge dessa regra. Você falou em desenvolvimento de mediunidade? Isso. Mas alto lá, vamos lá. A casa ou os trabalhos realizados dentro da casa, as atividades realizadas dentro da casa, não têm a capacidade de pegar uma vara de condão e falar, vem, traz a mediunidade para mim. Não, isso não acontece, né? Nós não transformamos ninguém em médium. Não é porque você frequenta a casa que você se transformará no médium, que vai aflorar em você a mediunidade. O contrário, a mediunidade já está, né, naquelas pessoas que vieram com esse compromisso. E aí essas pessoas precisam disciplinar. Então, o nosso estudo e desenvolvimento mediúnico, ele serve para quê? Para receber esses irmãos, essas pessoas que estão precisando dessa orientação. Muitas vezes, gente, o médium está passando por uma série de perturbações, o médium está passando por uma série de interferências da espiritualidade mal intencionada ou desorientada, né? Aqueles irmãos também estão precisando de ajuda, mas eles estão passando por tudo isso sem saber, sem ter uma orientação, sem saber que é uma mediunidade, essa interferência, essas sensações, essas aflições, essas percepções, o acordar de madrugada, né? E todo aquele barulho dentro da cabeça, o desânimo, né? Enfim, todas essas coisas que muitas vezes se apresentam através de um processo mediúnico e que a pessoa não sabe que isso é mediunidade. E aí ela fica nessa sensação, nesse problema, né, nesse sentir difícil. Ao desenvolver a sua mediunidade, ou seja, ao estudar as obras, ao estudar o livro dos médiuns, ao estudar qualidade na prática mediúnica, ao estudar obsessão e desobsessão, ao estudar várias obras, né, que são obras doutrinárias, que são obras da doutrina espírita, né, o médium, ou essa pessoa, ela vai ter um entendimento de como é que isso funciona.
E tendo entendimento de como funciona a mediunidade, ela vai passar a disciplinar, ela vai conseguir perceber quando não é dela, ela vai conseguir separar, né, essa dor, essa angústia, esse sofrimento, ela vai interagir com a espiritualidade de luz, pedindo ajuda para aquele irmão que está precisando de ajuda, que está de pé próximo, né, dela, que ela está sentindo tudo aquilo. Então, vai aprender, né, a ter uma disciplina sobre essa mediunidade, mas também vai ter o aprendizado de que essa mediunidade foi concedida, né, como uma missão, como uma ação que ela precisa ter no bem, né, uma caridade que ela precisa fazer na mediunidade com Jesus, como nós falamos. Né, e aí, mãos à massa, mãos à obra. Né, precisamos trabalhar, precisamos de trabalhadores, precisamos desenvolver pessoas. E aí, depois de um tempo, desenvolvendo, estudando, né, você pode começar a engrossar as filas de trabalhadores para que a gente possa receber cada vez mais pessoas. É muito importante dizer que no nosso caso, na nossa casa, nós fazemos o desenvolvimento e o estudo da mediunidade já na prática. Né? Nós não vamos pegar o médium, não vamos colocar ele para assistir não sei quanto tempo de palestra e tudo mais. Eu sei que isso é diferente, mas como pedir para um médium que tem uma mediunidade ostensiva que ele frequente uma palestra durante 1 ou 2 anos, que ele frequente um grupo de estudo durante mais de 1 ou 2 anos, para daí desenvolver essa mediunidade? E nesse tempo todo ele vai ficar sofrendo? Não. Nós vamos fazer uma orientação, e isso tudo que eu estou falando também, né, está na doutrina, não tem nada dizendo que precisa de um tempo, que o médium tem que passar, né, por uma graduação, que ele tem... Não, se trata muito mais de um cuidado para que essa mediunidade ela não seja desvirtuada, que o médium tenha uma disciplina. Então é importante ele conhecer as bases evangélicas, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante ele estudar o Livro dos Espíritos, é importante ele ter todo o conhecimento da doutrina, todo o conhecimento doutrinário, porque com isso ele vai lidar melhor com a mediunidade. Mas isso não significa que eu deva graduar esse médium e que eu deva colocar ele em um estado de sofrimento, porque é isso que acontece com a maioria, né, durante um longo período. Não. Ele já vai vir para o grupo de desenvolvimento mediúnico, vai participar das nossas reuniões de segunda-feira, por exemplo, que são estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, vai participar desses estudos, vai participar dos estudos de terça, que daí é o estudo de desenvolvimento mediúnico, e ali nós vamos estudar a mediunidade, teremos um tempo de estudo, mas também teremos um tempo de prática, teremos um tempo de desenvolvimento, de concentração, com mais médiuns e mais doutrinadores, mais pessoas que têm conhecimento da doutrina, apoiando, auxiliando esse médium no princípio da sua mediunidade, né, fazendo as orientações do comportamento certo, daquilo que ele tem que corrigir, né, na sua atitude ali durante o encontro, e também na alteração, né, na mudança de comportamento fora da casa espírita, né, na sua vivência, no contexto de vida. Ok? Então, todo esse processo está integrado dentro da casa. Mais uma vez, todas as nossas reuniões são públicas, todas as nossas atividades são públicas. A gente quer trazer as pessoas. Eu sempre brinco de dizer que a Casa AME ela é uma casa espírita para novos espíritas, né? Para as pessoas que precisam conhecer sobre o espiritismo, que precisam conhecer sobre a mediunidade, muitas vezes estão frequentando outras religiões. Nós não temos aqui a característica de querer converter as pessoas para a nossa doutrina, mas nós precisamos fazer a orientação das pessoas para que elas deixem de sofrer, deixem de passar por tanta dificuldade. Tá, mas tem mais alguma grande mudança? Não, gente, é isso. Né? Apesar de serem coisas simples, são coisas revolucionárias, né? São coisas que mudam muito, né, a prática ou a forma de lidar com a doutrina dentro da casa espírita. E por isso eu quero convidar você, né, quero convidar que você venha conhecer isso na prática, que você venha olhar, né, ver como é que funciona, ser atendido em nossa casa, para que você possa abrir, né, os seus olhos, para que você possa abrir o seu coração. Você que é espírita, que é frequentador, a gente não tem aqui a ideia de convidar todo mundo para trabalhar na Casa AME. A gente precisa muito mais convidar todos os nossos irmãos, né, na causa espírita, no grande objetivo da doutrina, que é levar, né, essa luz, que é levar esse esclarecimento para as pessoas, para que as pessoas venham conhecer, e para que essa luz seja espalhada, para que as pessoas tenham acesso a isso, para que a gente possa olhar para o espiritismo de uma forma diferente, para que a gente possa olhar como uma grande revelação, a terceira revelação, né, que vem para ser o nosso consolador,
para ser a nossa orientação moral, né, junto com o Cristo, trazendo novamente o cristianismo na sua pureza, na sua essência, para que a gente possa ter esse entendimento e que a gente possa levar isso ao máximo de corações possível. Ok? Então, fica o nosso convite, venha conhecer nossa casa mais uma vez. Nós estamos sediados em Balneário Camboriú, no bairro dos Municípios, na rua Chapecó, número 115. Nós te aguardamos lá. Beijo no coração de todos.